Eu nunca vi um pastor falar tantas verdades assim sobre o jejum. Acompanha o vídeo. Jejum bíblico, ele começa a partir das 18 horas. E a maioria nunca faz isso. Começa errado. Jejum bíblico sempre a partir. Por quê? Mas o jejum da meia-noite você pode fazer. Qual o propósito? O que é liberado à meia-noite? Libertação. Toda pessoa que quer experimentar de uma libertação, jejue a partir da meia-noite. Jejum de 7 dias, ele vai, na realidade, ativar a voz de Deus em você. Mas me pergunta o que Deus vai falar. O que Deus vai falar? Então o jejum, ele vai potencializar você. O dom que você carrega, ele vai ser aflorado através do jejum. Então o jejum, ele vai abrir portas espirituais, portas dimensionais. O jejum abre portais dimensionais. O jejum, ele ativa a movimentação dos anjos ao teu... Muito forte isso aí. Então, se os crentes, principalmente os crentes, soubessem o poder do jejum bíblico, nós... O jejum bíblico, ele vai te reconfigurar para o homem original. Por isso que você começa a ouvir a voz do Senhor, você começa a ser ativado para o mundo espiritual. Você pode perceber, o jejum, ele vai ativando a frequência divina em você, que quando chega demônio por perto, não aguenta, ele se manifesta. Mas qual a melhor forma de jejuar, pastor? Em que sentido? Como eu posso fazer um jejum, especificamente falando, como é que eu posso fazer um jejum para atingir essa forma original de ser? Primeiro, tem que ser, depende do contexto. Primeiro que o melhor jejum que a pessoa tem que fazer é aquele que Deus direciona, ponto. Um jejum direcional, ele é o mais poderoso de todos. E o jejum também, que poucos falam, né, que está lá em Isaías 58, se eu não estiver enganado, é o jejum de Tzedaká, aquele que cuida dos pobres e das viúvas. Esse é um jejum. Agora, o jejum alimentar, que jejum é abstinência alimentar, você pode jejuar parcial ou total. Você faz um jejum parcial. Então, por exemplo, o jejum intermitente, ele não é um jejum total, ele é um jejum quê? Parcial. Você fica um período de... Você falou que estava um período, né, de sem comer, e depois você faz o seu propósito de oração. Não, eu faço o jejum em questão... Eu faço um jejum para emagrecer. Então é uma dieta. É uma dieta, As pessoas confundem jejum com dieta. Aliás, as pessoas falam muito assim, jejum de 21 dias de Daniel. Daniel, ele não fez jejum de 21 dias de frutas, verduras e legumes. Confundem Daniel capítulo 1 com Daniel capítulo 9 e 10. No capítulo 9 e capítulo 10, ele faz um jejum de 21 dias. No capítulo 1, ele faz uma mudança alimentar, dieta, totalmente diferente. Mas essa dieta que ele fez já ativou o espiritual nele. Assim, eu faço uma dieta, eu me alimento meio-dia até as 15 e termino o dia só tomando água. Até a noite, até dormir. Aí o que acontece? Eu faço o jejum, eu me alimento meio-dia até as 15, aí depois eu dou continuidade durante o dia só tomando água. Sim. Até dormir. Só que aí a mente cobrou, né? Pô, eu tô fazendo um jejum por questão de dieta, mas por questão de estética, e não tô fazendo um jejum espiritual. Aí o que acontece? Eu acordo geralmente 7 horas da manhã, vou até meio-dia sem me alimentar, em propósito de oração, consagração, leitura bíblica, que já é um jejum espiritual. Sim. Eu falo que é jejum consagratório, tem muito peso no espiritual. Hoje as pessoas não entendem isso, o jejum, e olha só, eu tenho um ensinamento, eu tenho inclusive um livro, né? Acho que já saiu, né? O poder do jejum nos horários proféticos. Porque você jejua, dependendo do horário. Por exemplo, tem gente que jejua por todo jejum tem que ter propósito. Sim. Tá, qual é o propósito do seu jejum? Eu estou jejuando. Isso realmente é verdade, por causa que tem pessoas que jejuam por coisas que não favorecem o espiritual dele em nada. É igual, vou fazer um jejum de WhatsApp, de rede social. Isso, na minha opinião, isso não é jejum. Isso aí é você inventando maneira de se afastar daquilo que te leva para longe de Cristo, né? Jejum é quando você desliga de tudo. Tudo. Você vai para um monte, né? Separa de todo mundo, fica lá orando, né? 1, 2, 3 horas, 4 horas lá, longe de todo mundo, de internet, de tudo, entendeu? De tudo aquilo que te distrai. Isso para mim, na minha opinião, é jejum. Agora, eu falar que eu não vou mexer mais em rede social e eu estando dentro de um ambiente onde tem distração, isso acaba muitas das vezes piorando as coisas. Essa é a minha opinião, né? Deixa a sua opinião nos comentários aí e bora dar continuidade nesse vídeo. Jejuando pela libertação do meu filho. Eu estou jejuando pela cura física. Eu estou jejuando para arrumar marido, sei lá, um cônjuge. Eu estou jejuando para que Deus abra uma porta.
eu falo que existe o jejum, na realidade, nos horários proféticos. Então, por exemplo, é um ensinamento que a gente fala, a pessoa que jejua, eu vou entrar, jejum bíblico, ele começa a partir das 18 horas. E a maioria nunca faz isso. Começa errado. Jejum bíblico sempre a partir, porque viração do dia é a partir das 18 horas. Então você começa o jejum a partir das 18. Tá, mas quando é um jejum nos horários proféticos, por exemplo, você quer um jejum de intimidade? Sim. Com o pai, é o jejum das 18. Mas peraí, pastor, eu comi até às 17 horas, aí 18 horas vou começar o jejum? Tô te dando um exemplo. Aí na sua formatação pessoal você vai ver o que você quer fazer como jejum. Então, por exemplo, cada horário, existem os horários dos jejuns proféticos. Estou ensinando jejum profético. Então, por exemplo, jejum de 18 horas é o jejum para você ter intimidade com o Pai, porque Deus visitava Adão e Eva no Jardim do Éden nesse horário. Jejum da meia-noite, eu vou começar um jejum meia-noite e vou orar. Não adianta fazer igual a minha filha, né? A Kathleen. Escuta essa. Pai, e ainda dando risada. Pai, eu jejuei. Falei, que bênção, né, filha? Glória a Deus, isso, menino espiritual. Pai, jejuei da meia-noite até 6 da manhã. Nossa, filha, tremendo, hein? Falei, sério? Pai. E eu falei assim, e aí, mas você ficou orando? Não, eu fiquei dormindo. Falei assim... Olha que jejum, né? Isso não é jejum, menina. É o jejum de hibernação. Eu falei, não, isso não é jejum. Mas o jejum da meia-noite você pode fazer. Qual o propósito? O que é liberado à meia-noite? Libertação. Toda pessoa que quer experimentar de uma libertação, jejue a partir da meia-noite. Porque o jejum da meia-noite é o jejum que traz libertação, com oração, com quebrantamento, com busca. Jejum das 3 horas da manhã é o jejum, na realidade, que vai ativar o encontro com o Messias e que vai acalmar tempestades na sua vida. Entende? Tá vivendo um tempo de tempestades? Faça um propósito de 3 horas da manhã até 6 da manhã de jejum, de oração. Vai acalmar tempestades e muito provável que o próprio Senhor Jesus vai visitar a pessoa. Jejum de 6 horas da manhã é o jejum que proclama a alegria. Salmo 30, verso 5. O choro pode durar numa noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Nascer do sol. O jejum das 6 horas da manhã, ele arranca a depressão, ele tira a melancolia. Pode perceber, um dia nublado é um dia que parece triste, mas o dia ensolarado, você vê os pássaros cantando, parece um dia feliz. Por quê? Porque essa é a representatividade espiritual. Então, quando você faz um jejum de 6 horas da manhã, ele vai proclamar a alegria do Senhor na sua vida. Jejum das 9 horas é para você receber o derramar do Espírito Santo. Olha só, então a pessoa faz um jejum, eu vou fazer, pastor, eu quero pegar todos esses horários. Maravilha, jejum de 24 horas, 25 horas, isso vai desatar algo no espiritual. O jejum da meio-dia é o jejum para Deus revelar o que está no oculto e no escondido. Está lá, João capítulo 4, quando Jesus, meio-dia, trouxe à tona que estava oculto na vida da mulher samaritana. É o jejum que Deus revela nesse horário, com oração, com busca. O jejum das 15 horas da tarde é o jejum de milagres. Os maiores milagres da Bíblia aconteceram às 15 horas da tarde. Quando você estabelece esses propósitos de jejum, a pessoa, de repente, eu conheço várias, às vezes tem limitações físicas, orgânicas, questões médicas, então ela não pode jejuar 12 horas, 18 horas, 24 horas, 3 dias direto, 7 dias direto. Não, ela pode jejuar períodos curtos. Então eu ensino, faz jejum de 3 horas, mas esse período ore, fique em oração, coloque louvor, busque ao Senhor. Isso vai desatar algo, porque Deus está vendo a busca da pessoa. Agora, jejum de um dia, quer aprender? Manda lá. Olha só, jejum de um dia, ele vai iniciar algo na sua vida. Jejum de 3 dias, ele estabelece um padrão dentro de você. Jejum de 7 dias, ele vai, na realidade, ativar a voz de Deus em você. Mas me pergunta o que Deus vai falar. O que Deus vai falar? Ele vai confrontar você naquilo que você precisa mudar, porque ele vai te levar para um outro nível. Perfeito. Jejum de 21 dias, ele vai te ajudar a destronar principados. Está na Bíblia. Daniel jejuou quantos dias? 21. E destronou o principado da Pérsia e vai ativar anjos do Senhor para te ajudar. Jejum de 40 dias é o jejum que não somente vai te ajudar a destronar principados, mas ele também vai te ajudar a ativar o chamado de Deus na sua vida. Perceba, o chamado de Jesus começa depois do quê? Do jejum de 40 dias. É um jejum que ativa o seu chamado. É um jejum que também está ligado ao portal do tempo.
porque o número 4 é Dalet, e que está ligado ao tempo. O jejum de 70 dias, Deus te impulsiona para as nações. Olha só que coisa tremenda. Que forte isso. O jejum de 70 dias, ele vai te impulsionar para as nações. Por quê? Porque 70 está ligado às nações. E é assim que funciona no espiritual. Cada tipo de jejum que você faz, ele tem que ter propósito, ele tem que ter busca, ele tem que ter oração. Aí você pode fazer um período, por exemplo, o jejum Moad, que é de 23 horas, uma janela só de alimentação. A pessoa pode fazer um jejum, que a gente fala intermitente, de 12 horas. Aí, eu, por exemplo, eu já jejuei tanto, que todo jejum que eu faço eu tenho que fazer com água. Porque eu adquiri de tanto jejuar cálculo renal. Graças a Deus, faz muitos anos que eu não tenho, mas eu já tive muito, porque jejuava demais. Então hoje sempre eu faço com líquido, né? Então independente se é um jejum, vamos dizer assim, total no sentido não como nada, mas eu sempre bebo alguma coisa. Então a pessoa pode ficar um jejum no máximo sem água 3 dias. Passou disso, os órgãos começam a entrar em múltipla falência. Então ela pode fazer 3 dias sem água, depois ela pode fazer com sopinha, gradativamente, e ela vai na realidade impulsionando a sua vida de jejum. Só que o jejum, ele vai ativar o mundo espiritual na vida daquela pessoa. Isso acredita em jejuns assim, específicos? Vou fazer um jejum de café, vou fazer um jejum de Coca-Cola. Isso existe? Eu acredito que sim. Vou fazer um jejum de internet. O jejum de Yom Kippur, que o judeu... Capa nós. Nem o pastor acredita que existe jejum de café, jejum de WhatsApp. Porque, cara, biblicamente não existe isso de jejum de WhatsApp, jejum de café, entendeu? O único verdadeiro jejum que existe é quando você faz um propósito com Deus, aonde você deixa de alimentar a sua carne, né? Alimentar a carne de coisas que você ingere, sabe? É você se apartar daquilo que rouba o lugar de Deus, né? Que tira o foco de Cristo, né? Aí alguém vai falar, mas o WhatsApp, rede social, não rouba o foco de Cristo? Sim, mas a gente está falando de coisas materiais, coisas que a gente se alimenta, sabe? Coisa sólida, né? Os profetas antigos, eles viviam em cavernas, né? E em montes. Por quê? Porque era onde eles tinham o momento deles com Deus. Não tinha ninguém para ficar tirando atenção. Por que esses profetas de antigos eram usados por Deus? Usado, curava, profetizava e acontecia. Por quê? Porque eles não se envolviam com distrações. E na nossa geração tem muita distração. É por isso que nós não vemos milagres acontecer. Nós não vemos coxo andar. A gente não vê lepra sendo curada, né? Pessoas com mão ressequida sendo restaurada. Por quê? Por causa que a gente vive, a nossa geração é uma geração Z, né? É uma geração que tem tudo de mão beijada. O acesso aos bens materiais é muito acessível à nossa mão. Então, há 2000 anos atrás não tinha isso, entendeu? Era onde o povo se dedicava mais a Cristo, né, a busca incessante, né, e a gente tem que valorizar isso, sabe? O nosso tempo com Deus, porque quem tira um tempo para ter um particular com Jesus, ele não perde, ele ganha. E quem tira tempo para poder alimentar a vontade da carne, ele não ganha, ele perde. Talvez você está perdendo o tempo e ainda não percebeu isso. E se esse vídeo falou com você de alguma forma, deixa seu like, né? Comenta aqui se você está passando por isso, por essa dificuldade de alimentar o Espírito Santo de Deus, de alimentar, né? De fortalecer o seu espiritual. Se você está tendo dificuldade de matar a vontade da carne, comenta aqui. Não se esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal, acompanha. Eu creio que de alguma forma esse vídeo, essa palavra do pastor vai falar contigo, né? E fui.